Então, pessoal, estou com essa foto aqui, eu vou fazer uma aquarela com ela. Então, eu estarei cortando essa lateral, a parte de cima e um pouquinho do lado esquerdo, tá? Centralizar mais a foto. E está assim, esse poste vai sair, já cortei do lado em cima, centralizei essa luz frontal, brigando aqui com um pouquinho do muro ali, com a cor do muro, né? Isso, ó, como é que briga, essa intenção eu vou estar trazendo a luz do lado esquerdo do direito, tá? E vou estar escurecendo esse muro que está branco brigando com a casa, ok? Olha só, vamos ver como é que vai ficar.
Então, com o desenho já pronto, agora vamos pintar. Vou estar usando o carmim da Rembrandt, o vermelho da Van Gogh, o azul da Van Gogh, o azul Fitalo, o amarelo médio da Rembrandt. Olha, isso aí. Com essas 4 cores, vamos estar fazendo esse trabalho. Vamos lá. Vou começar a pintar agora, né? Dar um fundo aqui. Começar pelo céu. Fazer o amarelo médio com uma gotinha de vermelho ou carmim, tanto faz. Você já consegue quebrar um pouquinho o amarelo. E trabalha com a tinta bem aguada para ficar bem clarinho. Isso, deu uma aguada aqui. Agora eu vou trazer, sempre usando bastante água, não ficar aquela coisa muito viva, né? Isso. Agora um pouquinho de azul em cima para fazer. A intenção é fazer com que essas cores se misturem. Ele vai dar um efeito interessante e bem suave. A intenção é essa. Na imagem assim parece que está muito escura, mas principalmente depois que seca, a cor perde um pouquinho da tonalidade. A intenção agora é jogar um pouquinho de água, borrifar um pouquinho de água, para as cores se misturarem ali e dar um efeito interessante. Um pouquinho para a parte da água. Isso aí. Vamos preencher esse espaço todo aqui, a primeira camada. Interessante lembrar que na aquarela, dependendo da proposta, mas o ideal mesmo é trabalhar sempre por camadas, né? Não tentar resolver tudo na primeira camada de tinta, né? Isso. Um pouquinho de laranja para se encontrar já com a areia. A intenção, e a tinta vai se misturando. Olha o céu como é que tá ficando. Olha. Isso, a intenção agora é tirar um pouco do excesso de tinta, porque eu já sei que essa parte dessa parede é onde vai pegar a luz. Isso, quebra um pouquinho ali para não ficar aquela marca muito agressiva. Isso, já sei que ali vai ter uma sombra, né? Já é a intenção. Então já deixo destacando um pouco mais a claridade aqui dessa parede, dessa casa ali, essa construção ali. Vou sugerindo agora algumas nuances, né, de reflexo. Aqui uma entrada de luz lá do céu, né? Só tirar um pouquinho do excesso do azul. Entendeu? Lembrando que se você tiver com papel que não aguenta muita água, você pode esfolar o papel, né? O papel começa a soltar pedaços. Aqui na imagem está aparecendo que a tinta está mais vibrante do que aqui na realidade. Olha só como é que os efeitos começam a aparecer. Escurecer um pouquinho o primeiro plano, bem aqui perto, aqui embaixo, para dar a ideia desse espaço, né? Da onde o olhar do observador e chegar até lá no final, que é a proposta daquela construção. Essa paisagem é de Rio das Ostras, praia do centro de Rio das Ostras. Eu tirei essa foto, um dia estava bem ensolarado, um sol da tarde, e só que a iluminação estava bem frontal, e eu particularmente tenho dificuldade de pintar. Prefiro não pintar quando a luz está frontal. Não acho que, para o meu trabalho, não acho que fica legal. Então, a base aqui na montanha que tem do lado esquerdo, sempre lembrando que eu usei aquelas cores, lembra? O azul fitalo, o carmim, o amarelo médio, o vermelho mais clarinho. Isso eu vou preenchendo aqui com umas cores mais neutras. Por que as cores neutras aqui? Primeiro que a intenção é deixar ali um pouquinho mais na sombra, mas não precisa escurecer tanto.
porque para destacar o ponto que eu quero. Mas também é importante lembrar que tem hora que é necessário que a tinta fique seca para as próximas camadas, né? Vou dar uma secada agora, só o secador para adiantar e reiniciar já com essa primeira camada bem seca. Trabalhar aí umas cores mais escuras para o primeiro plano, só marcar o tronco da árvore aqui. Isso. Observe que o céu, né, que eu tinha falado, já deu o efeito desejado, as cores se misturaram. Você percebe que quando seca ela perde, né, aquele tom muito vivo. A aquarela tem isso. Também depende muito do papel e da tinta que você está usando. Umas perdem mais, outras menos, mas naturalmente perde um pouquinho. Agora eu vou estar marcando aqui a montanha, uma cor mais azulada, né? Um cinza azulado aqui, que normalmente eu faço a mistura o carmim, o vermelho, o azul e a água, né? Para dar esse efeito de distância. Cor mais neutra. Aqui na imagem ela parece estar mais azul do que ao vivo. Tem essa diferença, né, da imagem. Sempre tem, a imagem fica mais viva, né, mais forte, as cores ficam mais fortes. Isso. Como eu tinha falado no início, que esse muro, eu ia lá, o muro no original, o muro tá branco, né? Então ele ia ficar brigando desnecessariamente com a casa, com essa construção ali. Então escurecer essas bases aqui, porque lá possivelmente são pedras e tem umas vegetações aqui em cima dessas partes aqui, ó. Deixa já a parte da base mais escura. Depois eu acrescento um verde bem queimado aqui em cima. Ó. Aqui na imagem tá, vocês estão olhando aí, parece que é uma cor só, mas tem uma certa diferença aqui, pintando aqui você percebe que tem uma diferença. E continua a mistura das cores. Marcar aqui, marcar o telhado, essa parte da sombra ali no telhado, ó. Já deixo determinado ali onde vai pegar a sombra. Ó, desse lado esquerdo aqui dessa construção tem uma vegetação, então eu já estou insinuando algumas sombras na parede. Pego um pedacinho do lado direito dessa construção, a lateral dela, pega ali, já botei mais escuro, né? Isso aí, já marquei ele. Eu vou estar dando um toque aqui no telhado. Isso, a primeira camada, né? Lembra que eu falei para vocês que existe uma camada, espera secar, vem outra camada. Então, vocês vão observando aí. Ó, aqui possivelmente depois, quando secar, eu estaria aplicando outra camada nesse telhado, que ela vai perdendo um pouquinho o tom. Isso. Marcando aqui, ó, essas construções, né? Várias, não dá nem para saber direito. Eu sei que tem várias. Ali acho que é um iate, né? Iate Clube de Rio das Ostras. Então ali possivelmente uma construção de dos barcos ali, esse tipo de coisa. Mas percebem que, como eu estou trabalhando com essas cores mais neutras aqui, onde eu estou pintando, como que eu começo a destacar essa construção maior ali.
Essa é a intenção desde o início. Lembra que quando eu mostrei a foto para vocês, que eu não queria que tivesse briga, né? Eu uso esse termo, não sei nem se esse termo está certo, mas eu chamo de ficar brigando uma cor com a outra, um tema com o outro no mesmo quadro. Às vezes tem situações, né, que não dá para mexer, né? Mas a gente vai mexendo porque é a experiência da gente, né? Durante muitos anos de pintura, a gente vai observando que vamos tentar evitar o máximo que puder sobre isso. Aqui a intenção é deixar esse do lado esquerdo branco e o outro mais escuro, tá até mais na sombra e tal, né? Esses dois barquinhos aqui na foto não tem. Isso. E outra coisa também é não definir muito. Às vezes com insinuações fica um trabalho bem melhor. E durante anos e anos de pintura a gente vai observando que a ideia é fazer insinuações. Lógico, para isso tem que ter uma certa prática, né? Ó, trabalhar agora com escurecendo mais as sombras, mais uma camada, né? Lembra que essa parte da água já está seca. Isso, insinuar aqui o reflexo ali. A luz está vindo da esquerda para a direita. Isso. Toma sempre cuidado, né, para que não fique muito forçado, uma coisa muito chamativa. Então a gente vai sempre quebrando a cor, saturando as cores, neutralizando. Olha, começa já a surgir a ideia de reflexo, né, desde o início que a gente já estava marcando. Isso. Olha. Aqui a gente vai sempre fazendo aquele movimento na horizontal da água, né? Do movimento da água. Isso. Trazendo até aqui na beirinha da água. Isso. Lembra que lá no início a gente tirou o excesso de tinta dessa parte branca onde eu queria que chamasse atenção. Aqui no barco, né? Mesmo estando branco, eu vou fazer uma sombra aqui mais escura, porque não é a intenção aqui deixar essa parte muito clara. A ideia é deixar esse lado esquerdo aqui mais claro. Isso aí a gente vai reforçando ali, né? Refletindo a cor do muro, já na água, sempre com insinuações, nada daqueles detalhes muito perfeitinhos, né? Esse é o meu estilo de trabalho. Eu quero deixar bem claro isso, que eu respeito todos os estilos de trabalho, mas é o que eu gosto de trabalhar. Uma pintura mais impressionista, né? De perto fica aqueles borrões. Se dá uma certa distância, a gente percebe aquilo que foi proposto. Isso. As nuances, fica essas marcas, né? Tirar um pouquinho do excesso das marcas, molha um pouquinho, que elas vão se misturando com a água e dá um efeito interessante. Isso. Vou fazer uma cor aqui mais em terra aqui, mais próximo da areia. Isso, continua com os movimentos aqui horizontais. Observe que sempre misture bem na paleta as cores. Observe que não veio uma cor pura até agora. Todas as cores ali foram misturadas para que elas desse aquele, né, cor saturada, né? Porque chama muita atenção. Mas não estaria errado se eu trouxesse. Essa é a minha proposta para esse quadro. Quero que chame a atenção daquela construção branca ali. Se eu pudesse botar uns personagens ali, eu poderia até trazer um pouquinho da sombra aqui, que vem do lado esquerdo,
Mas se eu tivesse colocado alguns personagens, possivelmente eu ia botar uns personagens as cores mais vivas, porque são pontos, né? Pontos menores. Olha só a base ali que eu tinha feito da água, ó, que eu fiz agora, eu tinha feito agora mesmo, ó, como que ela já se misturou. Então, isso aí. Dá agora do lado que vem a luz, tem um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho ali, um pouquinho de azul, fica aquele amarelo ali meio, aquela cor meio, isso, agora misturando ali. Não sei se na imagem, isso, deve estar vendo diferente aqui. Isso é pro lado da sombra, ó. Deixei mais claro o lado esquerdo, o lado da sombra já vou fazendo a mistura das cores todas que eu tenho ali, o vermelho, o azul, o amarelo, o carmim, ó, e vai não deixando, não concentrando uma cor só, entendeu? Essa é a proposta desse quadro e normalmente é o estilo que eu trabalho. Ela deve secar, possivelmente ela vai perder um pouquinho a intensidade. Como eu quero essa árvore de primeiro plano, ela precisa estar mais escura para poder deixar aquela construção mais distante. Essa vegetação que eu tinha comentado, né? Deixa ela mais fria um pouquinho, um tom mais frio, um azulado, um verde mais azulado. Isso. Os toquezinhos. Isso, ela vai estar jogando aquela sombra ali na construção. Reforçando aqui em cima do muro, não tem essa barra branca, né? Na verdade não é branca, é um cinza bem claro. Isso, reforçando os tons mais escuros. Isso aí, os detalhezinhos. Essa parte aqui. Olha. Isso, reforçado aqui no encontro da água com a areia, nos movimentos, né? Nada que pudesse ficar aquela coisa riscadona, não. Vai tomando forma. Isso dá uma reforçada aqui nos tons, assim como eu já esperava. Tem uns galhos ainda para acertar. A ideia é trocar de pincel e um toque nos galhos daqui a pouco. Os galhos mais finos, né? Isso, ó. É que reforçando, chama mais atenção. Quer dizer, na verdade chama a atenção daquela casa, daquela construção lá do fundo, né? Não especificamente dessa árvore. Estou tocando de pincel agora, já vou reforçando o lado da sombra, uma cor mais escura, que normalmente eu faço com mistura de carmim, azul da Prússia e o vermelho, né? Fazer esse tom bem mais escuro. Pincel com a pontinha mais fina, né? Isso. Isso aí, então, pela imagem não está aparecendo, mas de perto a gente percebe que o tom ficou mais escuro. Reforçadazinha já na base. Muito cuidado para não ficar aquelas marcas, né? Que não é a intenção. Então são pinceladas mais soltas. Aqui no pé da árvore, eu sugeri aqui algo mais escuro, né? Como está bem na sombra, primeiro plano. São as manchas aqui. Misturando um pouco a tinta aqui para dar um efeito desejado. Depende muito sempre falo isso, da proposta de cada artista.
de cada quadro também, de cada aquarela. Umas manchas aqui. Se ficar muito marcado, geralmente a gente espirra um pouquinho de água, né? Reforçando aqui a parte lateral. Lembra que aquele muro era branco. E a gente trocou a iluminação que era frontal para essa iluminação vindo da esquerda para a direita. Isso que foi uma demonstração também de como fazer a modificação da foto, né? Olha, uma foto, às vezes a foto está sem luz nenhuma. Você pode pensar, analisar primeiro e criar. Dar um toque aqui em cima desse muro, tirar essa linha branca, né? Que aparentemente, mas é um cinza. Só para quebrar um pouquinho, ó, quebrei, já viu? Então, voltando à ideia da foto, e a gente transforma a foto, né? Usa a ideia que a foto te propõe e a gente vai fazendo as transformações. Lembra que tinha um poste aqui no meio, né? Isso a gente tira. Se tiver uma árvore também atrapalhando, a gente tira na pintura, acrescenta, ó, fazendo aquela caule daquela vegetação. Lembra que não tinha barco, né? Então eu achei que ia ficar muito pesado para um lado. Eu fui ali, criei 2 barquinhos, essas janelinhas aqui, pincelada rápida, pronto. 3 janelinhas que tem na imagem. Isso. Sem muito detalhe. Isso. Sugerindo aqui um reflexo. A ideia é ajudar você que está vendo o máximo que eu puder aqui. Isso, reforçando um pouquinho da sombra. Lembrando que cada pintura é cada pintura, né? Mas eu posso estar colaborando com você. Isso, um pouquinho de espirros aqui no primeiro plano. Essa areia ficou muito lisa. Um pouco de uma cor mais escura aqui, e vou espirrar um pouquinho aqui de água, porque ela vai se resolver aqui. Se a gente vê que ficou em excesso, pega um paninho, uma toalhinha de papel e só encosta ali, ó. Só encostando aqui, ó. Só achei que tinha excesso de água ali e vou tirando. Dá um efeito já tirando aquela muito lisa ali, ok? Assim vamos caminhando aqui. Então, peguei um pincel mais fino. Vou trabalhar agora com uma parte que muitos artistas correm, é de fazer os mastros, né? Eu dou aula de pintura e quando chega nesse momento aqui é uma dificuldade. São 2 momentos complicados. Você que pinta, não tenha muito tempo de pintura, sabe do que eu vou falar. Normalmente fio, o mastro de barco e depois na assinatura. A maioria das pessoas tem uma dificuldade tremenda, pelo menos que eu lembre agora desses 3 pontos. Lembra que essa mistura foi feita com vermelho, carmim e azul. Pode ser vermelho, pode ser carmim, azul e um pouco de amarelo também dá. Trocando o vermelho pelo amarelo. Vou criar um poste aqui para ocupar um pouco esse espaço. E ali, lá realmente tem. Talvez a gente mude um pouquinho de lugar. Isso. Pronto, deu um... O quadro fica
uma coisa que eu aprendi, às vezes quando a pintura está muito na vertical, na horizontal, a gente cria alguns objetos na vertical para equilibrar um pouquinho. Às vezes você cria um poste, qualquer coisa que esteja na posição vertical e a gente dá uma ideia de equilíbrio maior. Principalmente eu gosto de trabalhar assim. Eu acho que as dicas vão colaborando, né? Principalmente aqueles que têm menos experiência, menos tempo. Ó, reflexo bem do mastro, né? Bem de leve, a pontinha do pincel. Não tem muita dificuldade. Errando. Esse momento às vezes fica mais duro na hora de quem não tem muita experiência. Aí você vem com um pouquinho de água, molha ali, vem com uma toalha, um pedaço de papel toalha ali e tira o excesso e tenta refazer. Cuidado, sempre com muito cuidado, porque a aquarela é muito sensível e aquilo que eu já falei, dependendo do papel, você pode estar rasgando o papel, mas dá para tirar assim. Com muito cuidado dá. Tem que ter paciência, calma. E outra coisa, não acertou na primeira, gente, parte para a segunda. Não acertou na segunda, é assim mesmo. A aquarela tem essa guerra mesmo, é normal, é natural. Não pensa que todas as aquarelas que eu fiz, eu acertei de primeira, não. Outros artistas a mesma coisa, entendeu? Às vezes a gente usa o verso do papel, errou um lado, você vai lá e usa. Eu faço umas gaivotas aqui para ocupar um pouquinho esse espaço. Ó. Nunca fazendo aquelas três uma do lado da outra. Fica bem infantil, né? Não é o desejável. Cria ali a pontinha do pincel, entendeu? É importante nesse momento, pincel com a ponta bem fininha para aquarela. Difícil falar número, porque cada marca tem uma numeração, tem uma diferente uma da outra. Então, eu uso inúmeras marcas de pincel, vou fazendo teste, acho que vai comprando, vai se adaptando. Tem uns pincéis mais caros que às vezes a gente não se adapta. E assim vai. Não dá para pegar de primeira e achar que sabe tudo. Ó, aqui estava meio úmido, ó. Olha que eu queria falar para vocês, ó. Eu sabia que acontecia isso, ó. Já um traçozinho já abriu. Viu? Aí vou pegar o secador e vou secar. Porque às vezes você vai assinar ou vai botar um detalhe no local que está úmido. E o que a tinta faz? Ela abre, né? Então, para detalhe é importante a tinta estar bem seca. Para esse tipo de objetivo, né? Tem momentos que você necessita da tinta estar úmida. O fundo ali está úmido no local. Portanto, às vezes a gente até molha para dar algum efeito. Mas você quer um detalhe mais nítido. Então vamos assinando. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. E aproveitando também, você que assistiu até o final.